Olá, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último vídeo do Vlogmas. Hoje é dia 24 de dezembro e para encerrar essa leva de vídeos que eu gravei esse mês, eu vou mostrar para vocês os 26 livros que eu pretendo ler em 2026. Como vocês sabem, minha vida é uma correria, então esses livros é o que vai ter prioridade na minha leitura em 2026. E também vou mostrar alguns livros que tem na minha lista da Amazon que eu quero muito, que eles já estão lá há alguns meses, que quando eu vou achando um livro muito interessante eu vou colocando nessa lista. Então sei que todos que estão lá eu quero muito ler. E vou mostrar pra vocês tanto os livros físicos que eu tenho e que eu preciso, diminuir essa lista de livros não lidos, quanto o que tá aqui no meu tablet na minha lista da Amazon. Então vamos lá? O primeiro livro é Cleópatra e Frankenstein. Esse livro eu ganhei no Natal do ano passado, ele está aqui sem ler, e eu pretendo ler esse livro, diz que é muito bom, e eu estou aqui ansiosa para ler ele, estou tentando ter tempo para ler ele, mas ele vai ser lido esse ano. O próximo livro, todos que eu vou mostrar pra vocês, é os que eu já tenho aqui em casa e que estão sem ler, e eu odeio quando fica acumulando livros sem ler, então vamos lá. O próximo é Os Tapeceiros de Cabelo. Esse livro é muito curtinho, ele tem, acho que no máximo 300 páginas. Ele tem 253, vai ser uma leitura muito rápida e eu pretendo ler agora nas férias esse livro. O próximo livro é Alamute. Gente, esse livro, eu achei a capa dele sensacional. Também a escrita dele aqui atrás, falando um pouquinho sobre o livro, eu também gostei. E ele é um livro, como vocês podem ver, bem denso. Ele tem 575 e eu pretendo ler esse livro esse ano. Eu acho a lombada dele maravilhosa. Eu comprei também o ano passado, ou o ano retrasado, e ele está aqui sem ler. E se eu ver que esse ano de 2026 eu não li nenhum desses livros, eu vou trocar num sebo ou em algum lugar assim que troca livros. O próximo é Lady Killer. Gente, esse livro também eu ganhei de Natal do ano passado. Ele é lindo, né? E eu comecei a ler, quer ver? Tá até marcado aqui. Eu parei de ler na página 23 e não continuei a leitura. Então pretendo ler esse livro aqui também. E eu acho lindo também, quando eu tiver a minha estante de livros, ele ficar destacado assim com essa lombada maravilhosa. O próximo livro é A Lua de Sangue, volume 1. Eu não sei se esse livro é bom, eu não sei se eu vou gostar, não li nada sobre esse livro. Eu comprei ele porque ele estava R$5 e capa dura, como vocês sabem, é muito caro. Então eu comprei ele, ele é lindíssimo e eu gostei um pouco do que eu li, mas pouca coisinha só. E ele está aqui para me ler. E o próximo desses livros que eu tenho aqui em casa e pretendo ler é A Balada de Black Tom. Gente, esse livro também é bem curtinho, ele deve ter, quer ver? Ele tem 189 páginas e ele é dividido na parte da escrita preta e a parte da escrita branca. Eu comecei a ler também, não gostei e eu vou dar uma segunda chance. Se eu ver que eu não vou gostar mesmo, eu vou passar pra frente. Eu acabei de mostrar pra vocês os 6 livros que tem aqui na minha estante que eu quero muito ler. Esses é o que vão ter prioridade no momento pra eu fazer a leitura. E aí eu vou tentar gravar vídeo pra vocês e aproveitar que eu tô de férias também pra fazer a leitura desses livros. Outra forma que eu tô usando é que eu baixei o aplicativo do Kindle no meu tablet e fico lendo lá também. Então, todos os livros que eu vou mostrar agora são livros que eu não tenho, mas que eu tenho muita vontade de ler, e eles estão na minha lista da Amazon. E aí, eu vou ler aqui pra vocês os títulos e colocar a imagem aqui também. Tem alguns livros aqui também na minha estante que são clássicos, que eu não coloquei aqui ainda, para ler em 2026, que vai ser outro desafio separado. E também quero aumentar a minha produtividade na leitura, porque eu acho que eu tô lendo muito pouco, por mais que minha vida seja muito corrida. E eu entendo essa situação. Vamos lá, que eu vou pegar aqui meu tablet e vou falar pra vocês. Os 3 primeiros livros são uma trilogia, que são Assistente do Vilão, Aprendiz do Vilão e Aliada do Vilão. Eu quero muito ler esses livros, os 3, e eles estão aqui na minha lista, ansiosos para me ler esses 3. O próximo é Em Algum Lugar Além do Mar, que é a sequência da Casa do Mar Cerúleo. Eu tenho o livro, o primeiro livro, só que o meu cachorro ele fez questão de dar uma mordidinha na capa dele, mas eu tenho ele ali. Então na hora que eu for comprar esse aqui, eu acho que eu vou comprar o outro, só pra ter os 2 bonitinhos aqui. O livro funciona, tem todas as páginas, mas ele tá feio a capa, e eu não gosto de... quando estraga minha capa do meu livro. Eu fiquei muito triste esse dia. Então eu quero muito ler Em Algum Lugar Além do Mar. Então, vamos continuar. Acho que já deu 10 livros, E aí, o próximo, eu sei que eu já ganhei ele, Porque eu tenho um clube de leitura com as minhas amigas e no final do ano a gente faz um amigo secreto literário. Só que aí a gente não realizou ele ainda, mas eu sei que eu já ganhei ele porque houve um erro no sorteio
E meu nome saiu 2 vezes, então eu já sei que eu ganhei 2 presentes. E, e esse aqui eu sei que eu ganhei, que chama Perto de Você. É um romance que passa dentro do motorhome. Gente, eu sou apaixonada em vídeo de motorhome. Se tem alguém dentro do motorhome, ou algum canal que vocês assistem de motorhome, pode indicar aqui, porque eu vou acompanhar. Eu amo. E na hora que eu vi que tinha um livro que passava assim dentro de motorhome, na construção de motorhome, eu apaixonei nessa temática e coloquei na minha lista, e eu sei que eu vou ler ele o ano que vem, porque eu ganhei ele. O próximo é A Vida Entre Marionetes. Ele trata de um tema meio de luta, assim, e é de um autor que eu gosto muito, que é o mesmo autor da Casa do Marcerulho, e ele tá aqui na minha página, ou na minha lista de livros que eu quero muito ler. E eu amo a escrita desse autor, ele é tocante, ele é muito sensato no que ele escreve, e é um livro que você não quer parar de ler. Então, assim, eu espero que esse aqui seja a mesma coisa. Um livro que eu descobri agora em 2025 e que eu acompanhei algumas pessoas aqui do YouTube que estavam fazendo a leitura dele, e eu coloquei aqui na minha lista porque eu achei a temática muito legal. E pra mim que estudo, né, a coisa de letras, pedagogia e tal, e direito, eu queria muito ler esse livro. É Um Defeito de Cor. Vocês podem notar aqui que não tem nenhum livro exatamente acadêmico, assim que eu falo. Não tem nenhum livro de faculdade de letras, nem de pedagogia, nem de direito. Porque esses livros eu já faço a leitura no decorrer da minha faculdade. E eu não considero essas leituras uma leitura de prazer, e sim uma leitura, né, acadêmica. Então eu não coloquei nenhum livro aqui. Todos que tem aqui é que eu tenho muita vontade de fazer a leitura de forma prazerosa mesmo. O próximo, e aí Um Defeito de Cor, ele é enorme, ele é mais ou menos assim, e eu quero muito ler. E eu sei que é uma história de muito sofrimento, mas eu quero muito ler. O próximo é Impostora. Esse livro foi muito falado em 2025, mas eu não tenho a minha opinião formada sobre ele porque eu não li ainda, mas eu tenho muito interesse em ler, e assim que eu ler também eu posso aqui falar pra vocês. O próximo, que é do meu autor favorito no momento, então temos outro livro dele, que é Os Ossos Sobre a Minha Pele. Esse também é do mesmo autor da Casa do Marcerulho, gente. Ele é meu autor favorito no momento, como vocês podem ver. E eu quero muito ler ele, porque eu achei a temática do livro muito legal. Mas eu não gosto muito de ler o que tá falando sobre o livro, porque eu perco a vontade de ler. Então gosto de ter o livro e descobrir se eu vou gostar ou não. O próximo livro é A Natureza das Bruxas. Esse livro, ele traz a temática assim de bruxas e tal. Eu gosto um pouco de suspense, de mistério, como vocês podem ver da minha leitura de 2025. Eu li muito crime, né? Muita coisa de crime, eu gosto muito dessa temática. E aí eu quero muito ler ele, mas esse não é uma das minhas prioridades em 2026, mas ele está na minha lista de livros que eu quero ler. O próximo é Apolinária. Esse livro também, na hora que eu fui pesquisar sobre ele, ou na hora que ele me descobriu, eu achei a temática muito forte e eu gostei muito dele. Então, ele está aqui na minha lista de livros que eu quero muito ler. O próximo livro chama Luto Sem Medo. Ele fala de luto e como o corvo nessa história foi importante para a passagem do luto. Gente, ele é finíssimo e eu quase comprei ele, mas eu decidi não comprar, porque essa lista aqui está com minhas amigas. Então, às vezes, eu posso ter ganhado ele ou outros, então ele tá lá, então eu vou esperar passar o sorteio, assim, a entrega dos livros para ver qual que eu ganhei e qual que não poder comprar. Esse foi um dos livros que eu mandei para elas, falando que eu queria muito ler. Então, eu quero muito ler esse livro, nem que eu tenha que comprar ele depois. O próximo livro é Querida Tia. Esse livro é naquela ideia de livros tranquilos, que passam vida cotidiana, e eu gosto dessa temática também. Pode não parecer, porque eu leio muita coisa louca, mas eu também gosto de livros calmos, principalmente quando eu tô indo pra faculdade dentro do ônibus, que eu gosto de ler uma coisa mais tranquila. O próximo é O Colecionador de Desejos. Esse livro já tá na minha lista há muito, muito, muito tempo e eu nunca compro ele. E ele é uma das minhas prioridades para comprar em 2026. Guerra, Adorável Guerra. Esse livro, muita gente fala muito bem dele e traz a temática de guerra, assim, durante a guerra, cartas. É como se fosse... tem um livro que é bem parecido que eu li, que eu esqueci agora. E eu gosto dessa temática quando trata, assim, de guerras e cartas e uma coisa, assim, contando o relacionamento das pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso, a temática. Não fui atrás também, porque eu não gosto de saber o que vai acontecer na história, mas é uma das minhas prioridades para ler em 2026 também. A Última Contadora de História tá aqui na minha lista para ler, mas ela também não é uma daquelas, assim, que eu vou fazer a leitura de imediato, vou demorar um pouquinho, mas eu quero muito ler esse livro em 2026. Todos que eu vou falar aqui é porque eu quero muito ler, e que na hora que eu fui pesquisar sobre, eu gostei da temática.
O próximo é O Rio que Me Corta por Dentro. Esse livro, o Paulo Hatz falou muito dele no YouTube. Ele, acho que quase falou, gente, eu tô dando esse livro. E eu gostei muito da temática dele. Esse eu realmente sei o que se passa na história. E eu quero muito ler. E ele tá até bem barato no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele está R$34. E eu quero muito, 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 muito ler esse livro. O próximo é da Elane Ferrantes. Gente, eu sou apaixonada no que essa mulher escreve. Eu adorei A Filha Perdida e é mais ou menos nessa temática o livro. Chama Dias de Abandono. Ela traz muita temática, assim, de coisas muito fortes e de umas coisas mais contemporâneas, mas que mexe com o nosso psicológico na hora que tá lendo. Então, esse livro está na minha lista de como prioridade para ler também. Os próximos que eu vou falar pra vocês são crimes, né? Que eu adoro, e se não tiver livro de crime no meu ano, parece que eu não fiz leitura de livro. O próximo é Serial Killer, Anatomia do Mal, e é coisa de crime, que é na mesma temática daquele que eu mostrei pra vocês, rosa, e que eu quero muito fazer a leitura dele, ou pelo menos ter ele na minha estante. O próximo são Arquivos de Serial Killers do Brasil. Esse também eu quero ler, e às vezes eu demoro a fazer a leitura desses livros, porque são coisas muito pesadas, são coisas reais, né? E aí eu vou demorar um pouco pra fazer a leitura desse livro, mas quero muito ter ele na minha estante. Vocês estão vendo? Eu tô muito ambiciosa pra tentar ler 26 livros em 2026, sendo que em 2025 acho que eu só li 17 ou 18 livros. E eu entendo o contexto da minha vida. Em 2026 vai ser um pouco mais tranquilo, eu quero até vir falar com vocês sobre isso um pouco. Mas eu quero me dedicar à leitura, pelo menos um pouquinho todo dia, e isso virar um hábito na minha vida. E eu quero muito ter o prazer de ler muitos livros. E vou aproveitar já as férias agora, de dezembro a janeiro e um pedaço de fevereiro, para começar essas leituras, porque na hora que chegar lá em fevereiro, que vai ser mais corrida, eu separar um tempinho do meu dia para ler. E eu acho isso muito importante. E também peço que vocês coloquem aqui nos comentários quais livros vocês vão ler em 2026, quais livros que eu falei que você tem muita vontade de conhecer também. Não esquece de curtir, comentar e também de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Feliz Natal e um próximo ano novo. Que 2026 traga pra vocês muitas e muitas, muitas alegrias. Que 2026 seja muito próspero pra você e sua família. E até o ano que vem.